Então, pessoal, agora aqui um videozinho curto aqui pra gente, só para a gente comentar um pouquinho, já que o livro do Ávila coloca um tópico aqui, que são as sequências recorrentes, tá certo? Sequências recorrentes. Então, qual que é a ideia aqui? Bom, quando fala aqui em sequências recorrentes, né, uma das primeiras aqui que me vem à mente que ele fala aqui, né, frequentemente, esse frequentemente aqui, eu colocaria ele no sentido de às vezes, né? Frequentemente, assim, às vezes, o termo geral de uma sequência é definido por uma função dos seus próprios termos precedentes. Então, por exemplo, existe uma famosa sequência em matemática que muitos, né, principalmente da área de teoria dos números, estudam a fundo, que é a sequência de Fibonacci. Então, a sequência de Fibonacci, como é que ela é? Ela não é como essa sequência que a gente já viu até agora aqui como exemplo. Olha só a sequência que a gente viu: n elevado a k, né? N sobre n mais 1, né? 1 mais 1 sobre n elevado a n, a elevado a n, seno de n dividido por log de n. É sempre um f de n. A sequência AN é igual a um f, a uma funçãozinha de n, né? Não entram aqui outros termos AN nessa definição, né? Não entra, n elevado a k, acabou, não precisa falar dos outros termos da sequência para saber quanto é que é um AN. AN é n elevado a k, então, quer dizer, não tem recorrência nessas definições que a gente viu até agora. A maioria das sequências que a gente trabalha em análise realmente não tem recorrência, mas é interessante o autor lembrar que algumas sequências, a Fn, por exemplo, de Fibonacci, ela é o número anterior dela mais os dois números para trás. Um número para trás mais o anterior do anterior. Né? Então, ela começa aqui com 0 e 1. Então, o cara coloca aqui 0 e 1. Aí eu quero saber o próximo. Soma esses dois. 1 mais 0 dá 1. Aí eu quero saber o próximo. Soma os dois anteriores. Né? Quero saber, vamos lá, 0 e 1, 1 e 2. Quero saber o 3. Eu somo o 1 com 2, 1 mais 0, que dá 1. Quero saber o 4. Eu somo o 3 com 2. 1 mais 1 dá 2. Quero saber o 2 mais 1 dá 3. Quero saber o 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 8 dá 21. E assim vai. Ele até ilustrou graficamente aqui com essa figura, acho bacana, ó. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. Repara aqui, 3 quadradinhos aqui, tá vendo? 3 quadradinhos. Aí, 2 mais 3 dá 5. Então, ele monta aqui um quadrado com 5 quadradinhos de lado. Né? 3 mais 5 dá 8. Aí ele monta aqui, sempre, digamos assim, né? O primeiro quadrado foi para a direita, depois para cima, depois para a esquerda, depois para baixo, depois para a direita, depois para cima, depois para a esquerda, depois o próximo aqui seria para baixo, depois para a direita. E vai formando uma figura que tem qualquer coisa aqui de uma espiral que vai formando aqui, ó. Uma figura espiral. 1 mais 1 virou 2, 1 mais 2 virou 3, 3 mais 5 vira um quadrado de 8, aí 5 mais 8 vira um quadrado de 13 por 13. Interessante essa figura. Está montando uma figura geométrica com esses quadrados baseado nos números das sequências de Fibonacci. Tá? Então, e que você vê que é uma relação de recorrência. É uma relação de recorrência. Certo? Então, Fn igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2. Né? Eu preciso estudar mais profundamente aqui as aplicações, mas são muitas as aplicações. Né? A gente sabe, assim, de cultura geral de matemática, que tem uma série de aplicações na própria matemática e fora da matemática também. Tá? Bom, aí depois a gente pode fazer talvez um estudo à parte disso aqui, mas não está no escopo aqui do nosso curso de análise, é apenas um exemplo que eu estou dando de uma relação de recorrência. Aqui no caso do livro do Ávila, que a gente está lendo, ele dá o seguinte exemplo. É um método para extrair a raiz quadrada, que aparentemente já era conhecido na Mesopotâmia de 18 séculos antes de Cristo, 1800 anos antes de Cristo. Né? E como que é esse método? Método babilônico, às vezes a gente chama isso aqui, né? É uma sequência que, na verdade, é uma relação de recorrência. Como que ela se forma? E como que, quer dizer,
como que é a fórmula, o termo geral dessa relação de recorrência? É esse aqui, né? Você chama um A0 de A, e aí para N igual a 1, 2, 3 reticências, o AN é igual meio de AN menos 1 mais N AN menos 1. Mas na explicação ali em cima, ele explica como que os caras chegaram nisso aqui. E eu vou ler ali com vocês. Antes, deixar só eu escrever aqui esse exemplo, né? Exemplo. Vou colocar primeiro o exemplo do Fibonacci, para vocês pesquisarem depois, né? Fibonacci. Né? O que seria o Fibonacci aqui que a gente viu? Olha lá o Fibonacci. É uma sequência FN. Bom, primeiro você define f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1, f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1, e aí para n maior do que 1, f de n é a soma dos dois. F de n é igual à soma do f n menos 1 mais f n menos 2. Isso aqui para todo n maior do que 1. Ponto final. Definiu o Fibonacci. Relação de recorrência. Está aqui, ó. A relação de recorrência está aqui. Tá? Tá lá. Agora, outro exemplo. Método babilônico. Que é o que o livro se estendeu nele mais aí. Né? Método babilônico para a raiz quadrada. Para a raiz quadrada. Então, como que ele faz isso aqui? Ele faz da seguinte forma. Voltando aqui no livro, né? Ele faz. Primeiro, vamos colocar a fórmula aqui para o aluno ver. Você tem um chute inicial Azinho. Você quer calcular a raiz do enão. Você faz um chute inicial Azinho. Então, vamos chamar. Assim como ele chamou F0 de 0, você chama aqui o A0 de um Azinho, que é um chute inicial. Né? Dado um número N maior que 0, do qual você quer tirar a raiz quadrada, ele é um número positivo, ninguém ia perder tempo com negativo, nem com 0, né? Dado N maior que 0, eu faço um chute inicial a 0, que é igual a Azinho, e daí eu crio a seguinte sequência depois, vírgula. Eu crio uma sequência recorrente, uma relação de recorrência, a N igual, olha só, cadê aqui? Meio de AN menos 1, meio de AN menos 1, mais enão dividido por AN menos 1. Fecha parênteses. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui para N igual a 1, 2, 3. Né? N igual a 1, 2, 3 reticências. Tá lá. Então, veja bem, o que acontece? Como que eles chegaram nisso aqui para tirar a raiz quadrada? Né? Porque o negócio funciona. Né, depois, aqui, eu deveria ter preparado uma planilha de Excel, alguma coisa aqui para fazer de exemplo, eu não preparei, mas depois vocês podem testar isso aqui. Joga um N igual a 23, chutam lá. Aí joga, por exemplo, você chuta 4. Entendeu? Vamos fazer um teste aqui rapidinho com a calculadora, olha só. É que eu já peguei já um número quebrado, 23, a gente pode pegar também um número, vamos supor que você não soubesse que a raiz de 5 é 5, né? E você chutasse 4. Então, o seu chute inicial é 4. Aí, como é que seria o A1? O A1 seria 4 mais 25 sobre 4, certo? Então, 25 sobre 4, 25 dividido por 4 é igual, mais 4. Tudo isso dividido por 2. Dividido por 2, igual 5,125. Aí esse vai ser o seu A1. Então, quem vai ser o seu A2? O A1 mais N dividido por A1 vezes meio. Então, vai ficar 25 dividido por 5,125, 25 dividido por 5,125 igual mais 5,125 igual dividido por 2. Porque não pode esquecer que tem esse meio aqui fora. Ó, você vê como está indo para 5, que é a raiz de 25? Aí esse aqui é o teu A2. E quem vai ser o A3?
O A3 vai ser isso aqui, mais 25 dividido por isso, tudo isso dividido por 2, que já vai dar 5,0000, negócio impressionante. Está convergindo para 5, que é a raiz de 25, método babilônico. Os caras, olha o que ele escreveu aqui. É notável que essa sequência, cujas origens datam de tão alta antiguidade, 1800 anos antes de Cristo, seja talvez o mais eficiente método de extração de raiz quadrada. Como se prova com facilidade, veja exercício 20, tá? Então, vocês estão entendendo esse... Vamos ver se a galera está prestando atenção, se eles estão... Acho que já foram dormir. Vocês estão prestando atenção? Lembra a proporção A, olha, o pessoal está... Sim, professor. Vocês estão prestando atenção, não? Tudo bem, tá legal. Então, olha só. Método babilônico. Mas ele faz uma explicação aqui da onde que vem o negócio, que eu achei interessante. Como é que os caras tiveram essa ideia aqui? Eles fizeram o seguinte, ó. Olha só a ideia. Eu queria tirar a raiz quadrada, queria aprender, queria chegar em quanto que é a raiz quadrada de um número n. 1800 anos antes de Cristo, o cara não tem calculadora, teoricamente, certo? Aí não sei, eu não estava lá para ver se ele tinha ou não, mas eu tenho a impressão que as calculadoras eletrônicas, essas de bolso, ou mesmo no celular, né? Também não tinha um celular lá na Babilônia. Esse tipo de coisa surgiu no século XX, depois de Cristo. Nós estamos falando do século XVIII, antes de que o cara até botou uma exclamação aqui. Então, o que eles pensaram? Bom, eu quero saber a raiz quadrada de um número n. Vou ter que me virar aqui com uns, sei lá, umas tabletinhos de argila, ou fazendo desenho no chão, na areia, ou papiro, talvez, que nem no Egito, alguma coisa assim. Era tudo que o cara tinha. Foi fazer a conta à noite e luz de vela. Então, olha só. Então, aí ele pensou, o que eu quero, na verdade, achar quando eu quero tirar a raiz quadrada de n? Eu quero um número A, tal que A vezes A dá n. Essa é a minha ideia. Só que eu não faço a menor ideia. Claro que se o cara falasse 25, ele já respondia 5, mas isso aí eu não preciso de método para saber. Eu já sei que 5 vezes 5 dá 25. O cara sabia tabuado. Né? Mas e se alguém fala 23, por exemplo? Eu quero ter uma ideia de qual que é a raiz quadrada de 23. Eu posso usar o método? Pode. Aí que tá. Se o cara fala 19, se o cara fala 20, números que não são quadrados perfeitos. Então a ideia é achar Azinho, tal que Azinho vezes Azinho dá N. Acontece que, em geral, não sabemos e não dispomos do valor exato da raiz. E o número Azinho, que você vai começar, é apenas um chute, um valor aproximado. Mas que valor aproximado? E o que eu vou fazer com ele, com esse chute inicial? Né? Bom, você chuta um valor A e você faz o seguinte, olha, eu só vou ter A vezes A dando N se eu já chutar o valor perfeito, que é a raiz quadrada exatamente. Se não for, eu deixo o Azinho aqui e substituo o outro A por N vezes A. A vezes N sobre A, por N sobre A. A vezes N sobre A dá N. Olha a ideia dos caras. Né? Não temos o valor exato, é apenas o valor aproximado. Sendo assim, o fator que deve multiplicar A para produzir N não é exatamente o A. O fator que vai multiplicar vai ser N dividido por A. Então, em vez de A vezes A igual a N, nós vamos ficar com A vezes N sobre A. E, evidentemente, nenhum dos dois é a raiz quadrada. Né? Foi exatamente como aquele primeiro passo que eu fiz ali na calculadora, que eu estava querendo achar a raiz de 25 e eu chutei 4. Né? Então ficou 4 de um lado e 25 dividido por 4 do outro. Quanto que tinha dado 25 dividido por 4? Quem se lembra? Deixa eu fazer ali de novo na calculadora. Tinha dado... olha lá. 25 dividido por 4. 6,25. 6,25 está para cima do 5, que é a resposta correta. Mas o 4, que foi o que eu chutei, está para baixo do 5. Fica um para baixo, outro, um seu chute para baixo, que é o Azinho, o N dividido por A para cima, da raiz que você quer. Ela está entre os dois. Os caras perceberam isso, eles foram inteligentes. Né? Vemos nesse produto que se o fator A vai aumentando, o N sobre A vai diminuindo. E vice-versa. Se A diminui, N sobre A aumenta. Né? Imaginando que esse A aqui é seu chute inicial. Por exemplo, se eu não colocasse 4, eu colocasse 3 no meu chute inicial aqui, aí o N sobre A ia ficar 25 dividido por 3, que é 8,333, já é mais do que 6,25 que tinha dado antes.
O valor desejado de A, que seria o exato à raiz quadrada, é aquele que faz com que ele seja igual a n sobre A, que os dois aqui fiquem iguais. Não um para baixo, outro para cima. Nesse caso, onde um vai ficar igual ao outro, ele vai ser a raiz quadrada exata de n. Em geral, sendo A uma raiz aproximada por falta, n sobre A será uma raiz aproximada por excesso, que nem ficou lá, 4 e 6,25. Nenhum dos dois é 5. Né? De sorte que a raiz exata está compreendida entre um e outro. Daí surgiu a ideia de, já que está entre um e outro, chutei um para baixo, surgiu um para cima. A multiplicação dos dois dá n, mas nenhum dos dois é a raiz. Mas eu sei que ela está entre os dois. Então, qual que é o meu próximo chute? Meu próximo chute é a média dos dois, que vai estar entre eles. Eu já sei que eu já vou estar mais próximo da raiz exata. A mais n sobre A dividido por 2. Isso gera um novo chute, A1, que eu reintroduzo na fórmula para obter um próximo chute mais preciso ainda. Olha que legal isso aqui. É genial a ideia dos caras, eu achei. Daí a ideia de tomar a média aritmética deles, como um valor que talvez seja melhor a aproximação de raiz quadrada de n do que o valor original. Segundo esse argumento, é de se esperar que uma próxima rodada, que uma próxima interação, que já não está no teu primeiro chute, nem no segundo chute que surgiu dele. Você já pega o segundo chute e roda de novo o programa. Faz ele mais n sobre ele dividido por 2, média aritmética. Vai pintar um terceiro chute. Vai ser uma melhor aproximação ainda. Prosseguindo dessa maneira, a gente constrói uma relação de recorrência, uma sequência recorrente, e que converge para a raiz quadrada de n. Ele não, eu acho que ele deixou a prova no exercício 20, aqui no caso dele. No caso do Elon, tem também a prova, tá? Não se esqueça de dar uma olhadinha no Elon também, porque tá aqui, ó. Tá aqui no caso do Elon. Deixa eu ver se está para frente ou para trás isso aqui. Aqui, ó, exemplo 15. Aproximações sucessivas da raiz quadrada. Ele discute isso aqui também, ó. Xn mais 1 igual xn mais a sobre xn dividido por 2. É o método babilônico. Tá? Aqui ele chama, só para discordar do outro que falou 18, ele falou 17 séculos antes de Cristo. Tá? Só para mudar um pouco para não ser acusado de plágio. Então tá lá. E aí ele faz toda a prova de que ela converge para a raiz de A. Tá? É interessante isso aqui, interessante, tá? Por isso que eu estou citando aqui, fiz questão de gravar um videozinho falando, mas aí eu vou só colocar aqui, não vou fazer nada da lousa, eu vou deixar para vocês ver exemplo 15, vírgula, página, exemplo 15 da página 31 do Elon, 31 Elon, e também ver o exercício 20 da página 63, exercício 20, página 63 do Ávila. Tem que estudar isso aí para a prova que eu vou perguntar. Exercício 20, página 63, Ávila. Tá? Então, deixo isso aqui para vocês estudarem e encerro esse vídeo aqui. Vamos seguir adiante, que temos outros temas aí para a gente analisar para fechar esse capítulo. Tá legal? Esse aqui já fechamos aqui mesmo.